Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa classe bíblica Bíblia Fácil. Ao longo de 12 semanas vamos estar estudando a respeito do livro do profeta Daniel. E hoje, dia 23 de fevereiro, chegamos ao nosso tema 5 e vamos estudar o capítulo 5 do livro de Daniel, falando sobre a queda de Babilônia. Quando no capítulo 2 nós aprendemos sobre o sonho de Nabucodonosor, sobre os 4 metais da estátua, cada metal representava um império e foi dito a Nabucodonosor que Babilônia passaria para um reino inferior. Ele não creu a princípio, mas o capítulo 5 de Daniel registra o momento da queda de Babilônia. Por isso que eu quero chamar a sua atenção agora para o tema que hoje vamos estudar, justamente falando do início do cumprimento da profecia da estátua, quando hoje vamos estudar a queda de Babilônia. E você vai aprender de que essa experiência da queda de Babilônia, lá no 6º século antes de Cristo, tem um paralelo com o livro de Apocalipse. É por isso que você é muito bem-vindo aí na igreja, no pequeno grupo, em um lar, aonde quer que você esteja, reunido com amigos para esse momento especial de estudo da Bíblia. E um detalhe, quando terminarmos o programa de hoje, haverá aí alguns professores que poderão tirar suas dúvidas de alguns pontos que nós não tocamos aqui. Por isso, para começar nosso estudo, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e junto com o grupo que está aqui comigo, aqui numa ilha em Angra dos Reis, nós vamos então orar e pedir a orientação de Deus para o estudo. Ore comigo. Pai Santo, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Abençoe a nós aqui e todos esses alunos espalhados pelo Brasil inteiro, acompanhando esse estudo das profecias de Daniel. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco agora. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pois bem, eu vou convidar você então a tomar a sua Bíblia e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 5 do profeta Daniel. Já temos uma pergunta? Já. Por favor. Pastor, eu gostaria de saber, porque já vamos entrar no outro império, não é isso? No outro reinado? Isso, caso. Agora a Medo-Pérsia, né? A queda de Babilônia. Eu gostaria de saber, com relação a Nabucodonosor, como foi a sua morte. Entendeu? Porque eu não creio, eu não vi na Bíblia como foi que ele realmente deixou o reinado e por que perdeu o reinado. Foi através da sua morte ou ele perdeu por guerra? Entendi. A Bíblia não deixa bem claro como ele morreu. Nós sabemos, com base em fatos arqueológicos, que ele reinou em Babilônia por cerca de 42 anos. Após esse período de reinado, ele veio a falecer. Ele faleceu primeiro que Daniel, faleceu na própria Babilônia, e quando ele falece, quando ele morre, quem vai assumir o trono é um filho dele. Nós entendemos pelo capítulo 4, que é um pós-lúdio da sua vida, de que ali Nabucodonosor de fato se converteu. E nós cremos que ele morreu já crendo no Deus verdadeiro, o mesmo Deus que Daniel servia. Então, os detalhes que a Bíblia oferece sobre a morte dele são apenas esses, ok? Agora, ele morreu sem ver o seu império passar a outro. Isso é interessante. Mas Daniel, que havia profetizado a queda de Babilônia para um outro império inferior, ele testemunhou. Então, vamos pensar aqui na cronologia de Daniel. O capítulo 1 conta a história da chegada desses jovens em Babilônia, 605 a.C. O capítulo 2 aconteceu no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, o sonho com a estátua, por volta do ano 602. Passados cerca de 9 anos, acontece a experiência da fornalha ardente, quando Nabucodonosor, desafiando ao sonho da estátua, ele constrói uma estátua toda de ouro na planície de Dura e chama as pessoas para adoração. Daniel, nessa ocasião, não estava em Babilônia, e os 3 amigos dele vão passar pela experiência da fornalha. E Cristo veio para estar com eles, por isso Nabucodonosor viu 4 pessoas dentro da fornalha.
No capítulo 4, é um capítulo que o próprio Nabucodonosor escreveu, por volta do ano 568 a.C., e quem sabe isso bem já próximo da sua morte. É um capítulo que ele escreveu reconhecendo que o Deus é o Deus verdadeiro. E lembra você desse capítulo? Deus disse para ele de que ele seria tirado do reino e colocado junto com os animais, e ele pastaria por 7 tempos. E nós vimos aqui em Daniel 11:13 que cada tempo representa um ano. Então foram 7 anos. Durante 7 anos ele pastou como um animal, mas depois Deus o restituiu ao trono e ele baixou um decreto para todo o império, louvando o Deus do céu. Assim terminamos o capítulo 4 com a conversão e Nabucodonosor sai de cena. Agora chegamos ao capítulo 5, e o capítulo 5 vai registrar eventos do ano 539 a.C., justamente o ano da queda do grande império babilônico. Então abra sua Bíblia aí e vamos para algumas descobertas. Daniel capítulo 5, você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também, participe desse estudo e vamos ver detalhes hoje do capítulo 5 do livro do profeta Daniel, que traz como título a Escritura na Parede. Nós já demos uma pincelada nesse assunto em semanas passadas, mas hoje vamos analisar esse capítulo com detalhes. A primeira coisa que nós devemos estar atentos é que nós temos 3 cativeiros até aqui do povo de Deus. O primeiro cativeiro foi o do Egito, quando Deus levantou Moisés para libertar seu povo. O segundo cativeiro foi o assírio, no ano 722 a.C., quando as 10 tribos do norte foram destruídas. E o terceiro cativeiro foi o babilônico, no ano 605 a.C. Um detalhe importante sobre esse cativeiro babilônico é que Deus havia antecipado esse cativeiro e dado para o povo todas as explicações de como seria o cativeiro. Olha o que Deus disse ao seu povo através do profeta Jeremias, capítulo 25, verso 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia. Quanto tempo? 70 anos. Então o profeta Jeremias disse assim para o povo de Deus: vocês irão para a Babilônia, mas vocês vão ficar lá 70 anos. Quando se cumprirem os 70 anos, eu vou enviar um libertador para libertar vocês. O profeta Isaías é o profeta que vai demonstrar quem seria esse libertador. Jeremias disse que quando se completassem os 70 anos, Deus castigaria a iniquidade de Babilônia. E isso de fato aconteceu. O que aconteceu ao findar dos 70 anos? Isaías diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Sabe quando é que o profeta Isaías escreveu essa profecia? 150 anos antes que Ciro nascesse. Antes que o grande líder do Império Medo-Persa nascesse, 150 anos, Isaías já havia dito: eu vou tirar vocês de Babilônia depois de 70 anos, e quem eu vou usar vai ser um homem chamado Ciro, que ainda nem sonhava em nascer. O profeta Isaías foi mais longe ainda. O profeta Isaías antecipou qual seria a estratégia militar que Ciro usaria para derrotar a Babilônia. Isaías 44, 27 e 28 diz assim: que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundada. Preste atenção nas palavras do profeta. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. A cidade de Babilônia foi construída numa faixa de terra que nós chamamos de Mesopotâmia. E a palavra Mesopotâmia, na sua etimologia, significa mesos, entre, potames, rios. Então, Mesopotâmia é uma faixa de terra fértil entre o Tigre e o Eufrates, esses rios da antiguidade. E o rio Eufrates cortava a cidade de Babilônia. O fato de ter um rio passando dentro da cidade fazia de Babilônia uma cidade inexpugnável, uma cidade que não poderia ser vencida. E aí todos se perguntavam como Babilônia vai perder o seu poder,
se Babilônia possui tamanha força? Os historiadores dizem que a cidade de Babilônia poderia resistir a um cerco de 20 anos. E você sabe que nos tempos bíblicos a principal estratégia militar era o cerco. Os soldados inimigos cercavam a cidade e não deixavam água nem alimento entrar. Aí as pessoas ou morriam de fome ou se entregavam. Acontece que a cidade de Babilônia podia resistir a um cerco de 20 anos. Que exército vai ficar lá fora 20 anos esperando acabar o alimento? Então é por isso que Babilônia era uma cidade que não poderia ser vencida. Só que a profecia dizia que Ciro iria secar os rios. Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. A primeira foi em 605, depois 597 e finalmente em 586. No ano 605 foi a primeira invasão. A contar 70 anos a partir dessa invasão, quando Daniel foi levado para a Babilônia, os 70 anos de cativeiro deveriam terminar no ano 536, 535. Então aqui a profecia deveria se cumprir. E Daniel 5 registra então o momento do cumprimento dessa profecia. Olha aí no primeiro verso, logo no início, Daniel 5, verso 1 vai dizer assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Estão lembrados que nós já lemos aqui com vocês uma vez? Quem era Belsazar? Neto de Nabucodonosor, porque a mãe dele era filha de Nabucodonosor. Ele deu uma festa para 1000 convidados. Ele já sabia que Ciro estava se aproximando, mas ele dentro de Babilônia, cercado por altas muralhas, ele não temeu nada. E ao invés de se preparar para a guerra, ele tinha tanta confiança na estrutura física de Babilônia, que ele deu uma festa, convidou 1000 pessoas. E quando ele já estava alto pelo álcool, ele mandou que viessem do templo de Marduk os vasos sagrados, que se usavam para os serviços rituais do santuário judeu. E esses vasos, quando chegaram, eles começaram a tomar vinho nesses vasos. E essa atitude foi a gota d'água da paciência divina com relação a Belsazar. Porque eles, enquanto estavam bebendo, mandaram vir os vasos e eles beberam vinho nesses vasos sagrados. No mesmo momento que isso estava acontecendo, o que é que se passou? Enquanto eles bebiam e agora davam louvores aos seus deuses, e a Bíblia vai dizer deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e de pedra. Você percebe que dos 6 materiais aqui, 4 materiais estavam na estátua? Isso aqui era um abuso ao Deus verdadeiro. Era um desafio ao cumprimento da profecia. Não vai passar Babilônia nunca. E a prova disso é que os nossos deuses têm os mesmos metais da estátua. E nesse momento, enquanto eles estavam dando esse louvor, uma mão misteriosa apareceu e escreveu na parede do palácio. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O que você vê aqui? Como é que o rei estava agora? Sentindo muito medo, né? Muito medo, tanto medo que os joelhos batiam no outro. Porque aquela escritura na parede era uma sentença para ele. Ele não sabia, mas ele sabia que não era algo bom. O presságio foi muito negativo. E ele chamou os sábios mais uma vez. Ele chamou os caldeus, os sábios, para que eles viessem e interpretassem a escritura. Mas, uma vez mais, eles se mostraram inúteis e eles não podiam interpretar o que estava escrito na parede. Então, por conselho da mãe do rei, que era filha de Nabucodonosor, ela disse para ele: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai,
se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores e dos caldeus e dos feiticeiros. Então agora chama ele, porque ele vai saber interpretar essa escritura. O que fez então o rei? Mandou chamar Daniel. E quando Daniel chega, Daniel, que era um representante de Deus na corte babilônica, ele de fato tinha a interpretação. E então Daniel disse para o rei: você não aprendeu nada com o teu avô. Você se lembra que o seu avô pastou como animal 7 anos? Nem isso chamou a sua atenção. Nem isso te trouxe reverência ao Deus verdadeiro. Você não aprendeu com as lições do passado. E porque você não aprendeu, não foi humilde, o Deus do céu mandou uma sentença para você. Sabe o que significa a escritura? Da parte dele foi enviada aquela mão e estava escrito Mene, Mene, Tekel e Parzim. E agora Daniel começou a interpretar o que significava. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e os persas. Então a própria Bíblia me dá quem é o segundo império na estátua de Nabucodonosor. A prata da estátua representava o império medo-persa, que estava acabando de chegar. Daniel, quando ele terminou de interpretar a escritura, os soldados de Ciro já estavam entrando em Babilônia pelo leito do rio. E quando chegamos então ao final do capítulo 5, versos 30 e 31, diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Sim, amigo. Quanto tempo durou o reinado de Belsazar? Belsazar deve ter reinado por mais ou menos uns 14 anos, porque ele começou a reinar como corregente de seu pai, que era Nabonido. E aí Nabonido foi para Tema, na Arábia, porque ele gostava de passar o tempo lá, e colocou o filho dele como corregente. Então Belsazar era um corregente ao trono. É por isso que nas crônicas babilônicas, o último rei de Babilônia que vai aparecer é Nabonido, e não Belsazar. Por quê? Porque Nabonido de fato era o rei, e Belsazar era o filho príncipe corregente, que na ausência dele tomava conta do trono. E foi numa dessas ausências que Babilônia caiu. Agora perceba como a profecia se cumpriu. O que fez Ciro? Ele pegou as águas do rio Eufrates, desviou, entrou marchando com os soldados pelo leito do rio, e todos os portões de ferro que impediam o acesso à cidade de Babilônia estavam todos escancarados. Por que estavam escancarados? Porque o profeta Isaías, no capítulo 44, 28, havia dito: eu irei diante dele, abrirei as portas que não se fecharão. O profeta já havia profetizado em Isaías 44, 27, 28 e 45, 1. Eu, diz o Senhor, vou à frente de Ciro, e eu vou abrir as portas que não se fecharão. E foi assim que na noite de 13 de outubro de 539 a.C., caiu a grande Babilônia. Agora saímos do ouro de Babilônia, da cabeça, e historicamente fomos para os peitos e braços de prata, na cronologia da história. Um detalhe interessante aqui. Percebam que para que Babilônia caísse, o rio Eufrates teve que ser secado. As águas foram desviadas e, segundo Heródoto, na sua obra História, os soldados medo-persas entraram marchando pelo leito do rio com a água na altura das coxas. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Agora, tudo isso que aconteceu no passado está registrado por Ciro. Ciro, grande líder medo-persa, ele confeccionou esse cilindro, que é propriedade do Museu Britânico em Londres, e está em Londres. Esse cilindro
tem toda a narrativa de como caiu Babilônia e de como Ciro desviou o curso do rio. Esse cilindro fala assim: vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Por que ele entrou em paz? Porque foi tão surpresa a chegada que nem batalha houve. Quando os babilônicos acordaram, Ciro já estava dentro da cidade. Então o cilindro diz que ele entrou em paz. Esse cilindro também exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas. Então Ciro foi um líder bom, e tanto é que ele vai permitir a saída do povo judeu de Babilônia para que eles retornem para Jerusalém. Porque Ciro foi levantado como libertador para deixar o povo de Deus sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, sua terra natal, de onde eles haviam sido tirados 70 anos antes. Nessa questão, Daniel também seguiu com os judeus? Daniel não voltou com os judeus quando eles voltaram, certamente por estar com a idade avançada. Porque se ele foi para a Babilônia com cerca de 18 anos, e a profecia dizia que eram 70 anos, ele estava mais ou menos com 88 anos de idade no final. E nessa idade, ele não poderia voltar com o seu povo, até porque Babilônia de Jerusalém dista 1.500 quilômetros. É uma boa distância para você viajar com um idoso. E Daniel morreu em Babilônia. Ele não voltou com os judeus. Agora, interessante como essa história se relaciona com os nossos dias. Há uma aplicação aqui. Qual é a relação dessa história passada com nós na atualidade, conosco na atualidade? Vamos agora voltar-nos para o livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse, nós vamos perceber de que há também aqui uma Babilônia. E a Bíblia vai falar também desta queda de Babilônia. Agora, uma pergunta para vocês. De que Babilônia o Apocalipse está falando? Abra sua Bíblia em Apocalipse 18, bem no finalzinho da Bíblia. Você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18 e veja que a história da queda de Babilônia. Mais uma pergunta para você. Se nós acabamos de aprender que Babilônia caiu no dia 13 de outubro de 539 a.C., e o livro de Apocalipse foi escrito no final do primeiro século da era cristã, ou seja, 600 anos depois, de que Babilônia o Apocalipse está falando? Não pode ser da Babilônia física. O Apocalipse está falando de uma Babilônia mística ou espiritual. E olha o que diz Apocalipse capítulo 18, versos 2 e 3. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então o Apocalipse 18 está anunciando: caiu, caiu a grande Babilônia. Que Babilônia é esta? Esta é uma Babilônia mística ou espiritual. Babilônia no passado tem suas origens na Torre de Babel. E eu já expliquei para vocês que a palavra Babel significa confusão. Então, no Apocalipse, Babilônia é símbolo de confusão religiosa. E como está a religiosidade dos dias atuais? Segundo uma enciclopédia publicada em Oxford há uns 6 anos atrás, existem no mundo cerca de 34 mil religiões. 34 mil religiões. Aí uma pessoa, quando quer seguir a vontade de Deus, ela deseja seguir os caminhos de Cristo, ele busca por uma religião. Mas qual das 34 mil ele vai seguir? Que igreja ele vai aderir? Para onde ele vai com tantas religiões? Esta é a Babilônia dos dias atuais. Agora a Bíblia me ajuda a entender como será a queda desta confusão religiosa. Eu queria convidar você agora a ler um outro texto muito interessante em Apocalipse, capítulo 16,
vamos olhar para o versículo 12. Apocalipse 16, verso 12. Assim diz o texto: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Viram aí o que o Apocalipse está dizendo? O Apocalipse está falando de que o sexto anjo derramou aqui a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E lá no passado havia um rio Eufrates que alimentava a Babilônia. Aqui em Apocalipse aparece novamente o rio Eufrates, que também alimenta essa Babilônia mística. Pois não, amigo? Este final infeliz que teve Babilônia não precisa se repetir aqui, né? Nos dias de hoje. Exatamente, não precisa. Agora nós vamos perceber que através da tipologia, muita coisa vai se repetir. Como que Ciro derrotou Babilônia no passado? Qual foi a estratégia militar que ele usou? Secando o rio. Agora você vem para Apocalipse 16, 12, e aqui mais uma vez aparece o quê? O secamento do rio Eufrates. Sim. Ok. Perceba que então nós temos aqui o que a gente chama de tipologia. O que é tipologia bíblica? É quando uma história que acontece no passado, ela se projeta para o futuro, assumindo um novo significado. Isso é tipologia. Então perceba que Babilônia física do passado é agora um tipo de Babilônia mística ou espiritual. Ciro, o libertador que Deus levantou lá no passado, é um tipo de quem agora? De Cristo, que vai ser o libertador do povo de Deus no tempo do fim. O rio Eufrates do passado, aqui na sexta praga, ele volta a se secar. Ou seja, o secamento do rio Eufrates fala das condições atuais que o mundo está vivendo. E quando essas condições que hoje favorecem Babilônia forem tiradas, aquilo que sustenta Babilônia vai deixar de existir. E isso vai provocar a queda de Babilônia. E finalmente, os reis do Oriente de Apocalipse representam Cristo e seus anjos. E se Ciro veio marchando como um dos reis, agora aqui em Apocalipse 16, 12 diz que as águas se secaram para preparar o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol, do Oriente. Este rei que vem com esses reis que vêm do Oriente representam aqui na profecia Cristo e seus anjos. Vocês percebam que há um paralelo entre o passado e o futuro? E nós estamos vivendo entre as duas realidades. Então, Babilônia vai cair. O que representa a queda de Babilônia? A confusão religiosa será desmascarada. E como que você desmascara a atual confusão religiosa? Exaltando o quê? A verdade. Porque Babilônia se sustém e ela embebeda os habitantes da terra com vinho. E vinho na Bíblia é símbolo de falsa doutrina. Quando você ler sobre a prostituta do Apocalipse, abra aí para você ver, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Dê uma olhadinha e veja que interessante. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia, Apocalipse 17. Olha o que representa o vinho nessa visão profética de João. Apocalipse 17, versículo 4. Achava-se uma mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto.
Percebe aqui agora também no versículo 2: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Perceba o simbolismo do Apocalipse. Uma mulher prostituta. No capítulo 12 aparece uma virgem. E, segundo Paulo, em Efésios 5, 22 e 23, mulher na Bíblia, em profecia, simboliza igreja. Então, no capítulo 12 de Apocalipse, há uma virgem, simbolizando a igreja verdadeira. No capítulo 17, há uma prostituta, simbolizando Babilônia. E esta Babilônia, ela embebeda os habitantes da terra com vinho. E esse vinho são as imundícies da sua prostituição, são as heresias, são os erros, são os falsos ensinamentos que corrompem o mundo. Agora, como que vai cair Babilônia? Quando as verdades da Bíblia forem exaltadas. Então, quando você começa a estudar a sua Bíblia e aprende a verdade de Deus aqui nesse livro, é assim que você se liberta de Babilônia. Porque Babilônia embebedou os habitantes da terra com o vinho da sua devassidão, ou seja, com falsas heresias, com falsas doutrinas. E por termos tantas religiões no mundo, cada uma está ensinando o que bem quer ensinar. Só que muitas estão ensinando aquilo que não está aonde? Na Bíblia. Esse é o problema. Então, antes que a história da humanidade termine, Babilônia vai ser denunciada e vai cair. E Deus tem um convite a fazer para todo o seu povo. Olha o convite que Deus nos faz. Apocalipse 18, 4. Abre na sua Bíblia. Apocalipse 18, verso 4. Leia comigo esse verso. Aqui está o último chamado de Deus à humanidade. Apocalipse 18, 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Dela da onde? De Babilônia. Povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O último apelo de Deus à humanidade é: saia de Babilônia. Porque se você não sair de Babilônia, você vai ser cúmplice nos pecados dela e vai participar dos flagelos. O que é flagelo aqui em Apocalipse? É praga. E o Apocalipse, capítulo 15 e 16, descrevem 7 pragas que serão derramadas sobre a terra. Quem não sair de Babilônia vai perder a salvação, vai receber essas 7 pragas e finalmente será destruído com um fogo eterno, segundo Apocalipse capítulo 20, versos 7 e 8. Sabe o que isso quer dizer? Que se você segue a uma igreja, a uma religião, onde não se ensina a palavra de Deus, mas se ensina coisas que não estão na palavra de Deus, você está em Babilônia. Isso é seríssimo. Se eu me encontro numa igreja que não prega tudo e somente o que está na Bíblia, eu estou pertencendo a um movimento de Babilônia. Para ser mais prático, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. A palavra de Deus é clara e diz o profeta Ezequiel: a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia ensina que a alma é mortal. O ser humano é mortal, mas por aí há uma teologia ensinando que a alma é imortal. Sabe o que isso significa? Vinho de Babilônia. Quer um outro exemplo? A Bíblia ensina em Marcos 16, 16, de que quem crer e for batizado será salvo. Mas para alguém ser batizado, tem que crer. Jesus, na sua grande comissão, de Mateus 28, versos 19 e 20, ele disse que nós devemos ir para o mundo pregar o Evangelho. Uma pessoa não pode ser batizada se ela não aprender do Evangelho.
Pedro, no dia de Pentecostes, capítulo 3, verso 19 em diante, ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado. Para que alguém seja batizado, tem que haver arrependimento. Então você percebe que para que eu batize alguém, essa pessoa tem que ser doutrinada, tem que crer, tem que se arrepender. Logo, eu não posso batizar um recém-nascido. Mas tem muita gente por aí batizando criança recém-nascido. O que é isso? Vinho de Babilônia. Você quer um outro exemplo? Paulo ensinou em 1 Coríntios 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, 10, 31, que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Que tudo o que faz mal para o organismo eu não posso comer e nem beber. Tem gente por aí ensinando que você pode comer de tudo e beber de tudo. Sabe o que é isso? Vinho de Babilônia. Então, meu amigo, você que está me assistindo agora, se você pertence a uma igreja que não tem compromisso com a palavra, que está ensinando coisas que não estão na palavra, coisas que são tradições, invenções humanas, você está dentro de Babilônia. E sabe qual é o convite de Deus para você hoje? Saia de Babilônia. Porque se você não sair, duas coisas irão acontecer, segundo o Apocalipse 18:4. Primeiro, você vai pagar com os pecados da igreja que você está, no erro que ela está ensinando. Segundo, você vai ser alcançado pelas 7 pragas do Apocalipse. Isso significa perdição eterna. Vocês estão entendendo como é séria a questão da religião? Que nós não podemos brincar com religião? Porque se eu sou cristão, eu só tenho um livro para seguir, que é esse aqui. Agora, se eu quero ser cristão sem Bíblia, não existe essa possibilidade. Cristão não é fazer o que você quer fazer, o que você acha certo. Ser cristão é fazer o que a palavra me ensina, o que a Bíblia me ensina. Isso é ser cristão. Isso quer dizer de que, segundo o Apocalipse 18:4, Deus tem um povo ainda onde? Se Ele está convidando para o povo sair de Babilônia, aonde está o povo dele? Na Babilônia. E isso quer dizer que Deus tem um povo em Babilônia. Então, não independente de qualquer igreja que esteja ensinando coisas erradas, que seja a Babilônia, dentro dessas igrejas, Deus tem um povo. Porque se Ele está dizendo sai de Babilônia, é porque Ele tem filhos e filhas sinceros que ainda estão em Babilônia. Olha um outro texto aqui de João. Eu gosto muito desse texto, porque são palavras do próprio Cristo. São João capítulo 10, olha para o verso 16. Evangelho de João capítulo 10, na página 87. Novo Testamento, página 87. Finalzinho da Bíblia. Página 87. Você que me acompanha em casa, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, olha para o verso 16. Cristo disse assim: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O próprio Cristo está dizendo assim: eu tenho ovelhas que não estão no meu aprisco, a mim convém conduzi-las, eu vou em busca delas. E talvez você seja uma ovelha que esteja em Babilônia, mas você é a ovelha de Cristo. Por quê? Porque você é uma pessoa sincera, porque você tem estudado a palavra, porque você tem examinado, porque você tem tirado prova, porque você não está satisfeito em ser um cristão, uma cristã, apenas de ouvir dentro de uma igreja que tudo é festa e a Bíblia não é estudada. Se você é assim, você é uma ovelha de Cristo. E Jesus está dizendo: eu tenho ovelhas que não estão no meu aprisco, eu vou conduzi-las. E certamente o Espírito Santo vai falar ao seu coração, para que você abrace todas as verdades da palavra. Porque Jesus ensinou aqui em João, volta uma página aí, aqui em João 8,32, Jesus disse assim, João 8,32, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se o vinho de Babilônia prende as pessoas no erro e leva para a perdição, a verdade de Cristo liberta, tira de Babilônia e coloca no aprisco do Senhor. Por isso, meus queridos, o último convite da graça divina é: sai de Babilônia. Deus tem um povo em Babilônia. Eu não conheço vocês, as crenças religiosas de vocês, mas uma coisa eu vou dizer: certamente vocês, ao longo da vida de vocês, já ouviram certos ensinos que não estão na palavra. Certamente vocês já aprenderam certas coisas, doutrinas, ensinamentos que não estão na palavra. Sabe por quê? Porque Babilônia está aí. Babilônia está aí disseminando o seu vinho. Mas o convite para mim e para você hoje é: vamos sair de Babilônia. Isso significa o quê? Significa que eu preciso tomar uma posição. Qual posição? Escolher ficar do lado da verdade. Escolher ficar do lado da verdade. Temos aqui alguns da Bahia. Uma cristã em Salvador começou a estudar a Bíblia e entrou em contato com uma das verdades essenciais desse livro, o sábado. Você sabe que tem muita gente aí fora ensinando contra o sábado? Você sabe que tem muita gente aí fora dizendo que o domingo é o dia santo e não o sábado? Só que você lê a sua Bíblia, a mesma Bíblia que eu seguro aqui, e você não tem nenhum texto ensinando que o domingo é o dia santo. Mas se você quiser, e eu vou pedir até a produção para me ajudar depois, e colocar no site, nesse momento que você está me assistindo, já irá para o site, 104 textos na Bíblia que falam sobre a santidade do sábado. Agora, se eu tenho para você, e eu vou colocar no site, você pode sair do programa e ir lá para o site que vão estar lá. Se eu posso te dar 104 textos na Bíblia que mostram que o sábado é o dia santo, e você não tem nenhum para dizer que o domingo é o dia santo, por que que a maioria dos cristãos hoje observa o domingo e não o sábado? Vinho de Babilônia. Pois essa senhora sincera começou a estudar a Bíblia e descobriu o sábado. E ela tomou a decisão: eu, a partir de hoje, vou guardar o sábado como um dia santo, como a Bíblia me ensina. Ela pertencia a uma igreja que ensinava o domingo. E as irmãs dela, dessa igreja, foram visitá-la e disseram: você está sendo iludida. Você está sendo ensinada de forma errada. Não faça isso. E ela perguntou para suas amigas: escuta, eu estou aprendendo na Bíblia que é o sábado. Vocês podem me provar que não é o sábado na Bíblia? E elas não puderam dar resposta. Então ela disse assim: vamos tirar a prova dos 9? Nós todas agora vamos nos ajoelhar. Isso ela falou no chão da sala dela. Vamos nos ajoelhar. E depois de uma breve oração, eu vou abrir a Bíblia aleatoriamente. E Deus vai falar conosco. Depois de uma oração, elas se levantaram. E esta senhora que estava conhecendo o sábado, abriu a Bíblia aleatoriamente. E aonde ela abriu a Bíblia? Isaías, capítulo 66, falando de que na nova terra o sábado será guardado. Ela disse para as irmãs: está vendo aí como que Deus está nos mostrando? Uma dessas irmãs da igreja dela disse assim: isso é coincidência, foi mera coincidência. Ela disse assim: eu não acredito que o meu Deus seja um Deus de coincidências, pois nós vamos tornar a orar e eu vou abrir a Bíblia novamente. Ela fez isso. E quando ela tornou a abrir a Bíblia, caiu no livro de Esdras, onde todas as sextas-feiras as portas das cidades deveriam ser fechadas quando o pôr do sol estivesse se aproximando, para que não entrasse comércio na cidade aos sábados e a cidade santificasse o dia de Deus. Quando ela terminou de ler o texto, as irmãs foram embora da casa dela. O que iam dizer diante dessas evidências? Se você é uma pessoa sincera, você pode pôr Deus à prova.
qualquer verdade que você está seguindo na Bíblia, Deus vai mostrar para você. Se você é uma pessoa sincera que está em Babilônia, Deus está convidando você. O rio Eufrates está se secando. Babilônia vai cair. E eu e você somos convidados a sair de Babilônia. A pergunta que fica para você hoje é: qual será a sua decisão? Ore comigo agora, tomando essa decisão. Pai de amor, obrigado porque a Tua palavra irradia luz sobre o nosso coração. Nós não queremos viver reféns mais dos enganos, das tradições e dos dogmas. Nós queremos nos apegar simplesmente ao ensino da Tua palavra. Para isso, nos ajude. Envia-nos o Teu Divino Espírito Santo e que Ele faça-nos ver todas as mudanças necessárias para que a nossa vida esteja de acordo com a Tua vontade. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.